Olá, pessoal. Vamos estar falando agora o novo conteúdo vetores, né? Então, eu vou definir para vocês o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela do qual eu não preciso de complemento, eu preciso somente do valor numérico e da unidade de medida. Vou dar um exemplo de uma grandeza escalar. Temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar. Por quê? Eu falo para vocês, hoje o dia está a 20 graus Celsius. 20 é o valor numérico, graus Celsius é a unidade de medida, né? Então, a grandeza vetorial é aquela que eu preciso de um complemento a mais. Além do valor numérico e unidade de medida, eu também vou precisar de dois complementos, que é a direção e o sentido. Força é uma grandeza vetorial, porque além do valor numérico e da unidade de medida de força, eu preciso de saber para onde essa força está sendo posicionada. Se ela está na vertical, ou se ela está na horizontal, se ela está indo para a direita ou indo para a esquerda, né? Então, toda grandeza que precisa de um complemento, ela é chamada de grandeza vetorial. Agora nós vamos ver como calcular os vetores, né? Já que é uma força, nem sempre você está colocando somente uma força, né? Mas nós podemos estar colocando várias forças no mesmo corpo, no mesmo objeto. Então, quando os vetores estiver na mesma posição aqui, todos virados para o mesmo lado, então nós vamos somar. Então, nós vamos fazer força resultante é igual o vetor A mais o vetor B. Nós temos dois vetores, o A e o B, né? Nós temos dois vetores, o A e o B. Então, nós vamos somar esses dois vetores, porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, é só você somar os valores e tá pronto, é só isso. Agora, nós temos também uma outra situação. Quando os vetores estiver em direções e sentidos opostos, né? Então, vetor A está para cá, vetor B está para lá. Nesse caso, a gente vai fazer a subtração dos vetores, né? Aí, o que a gente vai fazer? Força resultante vai ser igual o vetor A menos o vetor B. Por isso que a gente escreve entre módulos, porque pode ser que ali vai sair um resultado negativo, né? E não pode sair resultado negativo, porque não tem forças negativas, né? Então, no caso, a gente põe entre módulo porque é valor absoluto. O resultado vai sair positivo. E nós temos ainda um terceiro modo que os vetores podem estar posicionados, né? Se eles estiver na perpendicular, aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras, porque vocês estão vendo, ali formou um triângulo, né? Então, nós temos o vetor A, que está na horizontal, e o vetor B, que está na vertical. E aqui formou a hipotenusa, né? Que é a força resultante. Então, aí no caso, nós vamos usar aqui, Pitágoras. Força resultante ao quadrado, que é igual o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Então, esses são os três módulos da gente calcular a força de um vetor. Então, nós vamos observar. Se estiver indo para o mesmo lado, o mesmo sentido, a gente somente soma. Se tiver sentido contrário, a gente subtrai. E se estiver perpendicular, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Agora, a gente vai ver as três leis de Newton.